Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato Henrique. Vamos estar dando início a mais um Papo de Historiador. Mas antes eu gostaria de fazer um pedido a você. Que você se inscrevesse no nosso canal, que você curtisse, que você desse o like, que você compartilhasse com as outras pessoas, para que esse trabalho possa chegar a mais pessoas. Nós vimos, pessoal, na nossa aula anterior, uma introdução aos estudos da história do Brasil. Nessa aula nós iremos dar continuidade a essa introdução para que vocês não fiquem em dúvida sobre o processo de descobrimento, como é chamado pelos livros didáticos ou nas provas que vocês irão fazer. Primeira coisa, eu colocarei alguns pontos que eu acho importante para esse nosso bate-papo. O primeiro ponto, talvez o mais interessante, que vários autores falam que esses navegadores vieram com gosto pela aventura. Prestem bem atenção. Se nós falamos na aula anterior sobre o interesse de vários grupos, o interesse da coroa, o interesse da burguesia, o interesse do comerciante, o interesse da própria população que se aventurou, que comprou a ideia do descobrimento ou da expansão marítima, nós temos que entender primeiro que essa aventura ela não é simplesmente e puramente comercial. Não é possível a gente entender ou tentar entender o processo de expansão marítima português com a visão ou com o olhar do século XXI. Há 5 séculos atrás, nós não tínhamos, ou nós estávamos muito distantes de compreender o mundo como ele é hoje, ou de entender o mundo como ele é hoje, ou de conhecer o mundo como ele é hoje. O mundo era praticamente desconhecido, vários pontos eram inteiramente desconhecidos. Nós não tínhamos todo o aparato tecnológico que nós temos hoje. Com um clique nós podemos conhecer culturas, povos diferentes. Ou a partir de pacotes turísticos nós podemos viajar pelos mais vastos locais do mundo. Havia continentes inteiramente desconhecidos nos séculos 14, 15 e 16. Oceanos inteiros que ainda não tinham sido explorados durante esse período. Então, as chamadas regiões ignotas, distantes, remotas, concentravam principalmente o imaginário dos povos europeus. Havia uma fertilidade herdada da Idade Média de um imaginário fantasioso. E isso é interessante porque os povos da Europa vislumbravam reinos fantásticos, habitantes monstruosos, e eles acreditavam que em algum local existia o paraíso terrestre. Isso é muito interessante se a gente para pensar. E quando eu penso em paraíso terrestre, nós vamos tentar entender, por exemplo, quando Colombo sai para a sua empreitada, para a sua jornada, ele pensava que no interior da terra, onde ele descobriu, ele encontraria homens com apenas um olho, no caso um ciclope, outros com focinho de porco, e ele diz, em alguns relatos, que ele havia visto 3 sereias pulando no mar, ou pulando para fora do mar, e ele se decepciona quando ele olha para o rosto dessas sereias, porque elas não eram belas como se imaginava na Europa medieval. Em uma das cartas, ele se refere a pessoas em direção ao poente do sol que nasciam com rabos de animais. Então olha só que coisa fabulosa, olha que coisa interessante. Nós temos aqui um pensamento fantasioso em relação ao desconhecido. Então, se empreitar nessa aventura é algo interessante, porque eu vou estar em busca do desconhecido, em busca de algo que ainda não foi descoberto por ninguém. Então os europeus achavam de fato que eles estavam fazendo grandes descobertas, e por isso eles vão ignorar habitantes dos locais onde eles encontraram. Em 1487, é quando eles deixam Portugal encarregados de descobrir o caminho terrestre para as Índias, Afonso de Paiva e Pero de Corvilhã, eles levam instruções. Dom João II passa para eles instruções para localizar um reino fantástico chamado de Reino de Preste João. Este
este reino, um reino lendário, diz que é um reino de descendentes dos 3 reis magos, os 3 reis que levaram os presentes para Jesus. E esse reino de Preste João, ele foi dominado por um inimigo europeu, os chamados mouros ou os muçulmanos. Então, no imaginário europeu, esse reino deveria ser conquistado e cristianizado. E pelo menos há relatos do século XII, século XI, desse imaginário reino de Preste João. Um reino onde tinha abundância de ouro, abundância de alimentação. Isso, coisas que faltavam na Europa do período. Então, a partir desse momento, eles criaram uma existência desse lugar. Alguns vão dizer que esse reino de Preste João é onde está hoje a atual Etiópia, no leste da África, onde havia a população negra que adorava, de certa forma, que seguiu um ramo do catolicismo posteriormente. Então, só que a gente tem que levar em consideração para esse nosso bate-papo algo interessante, pessoal. Eu não posso tomar como fantasias desprezíveis que estão tentando encobrir a verdade, que mostra o real interesse material, os sonhos associados à aventura marítima. Mas não há dúvida de que o interesse material prevaleceu. Todos nós sabemos, e o resultado é aqui, o nosso Terra Brasil, não é verdade? Sobretudo quando os contornos do mundo foram sendo cada vez mais conhecidos e questões práticas de colonização começaram a entrar em vigor, começaram a ser realmente colocadas em prática. Então pensemos aqui, o segundo elemento que antecede ao descobrimento, o desenvolvimento de técnicas de navegação associadas à nova mentalidade trazida à Europa por Cristóvão Colombo, pelo descobrimento, entre aspas, das novas terras por Cristóvão Colombo. Então nós temos que pensar 2 pontos interessantes aqui que nós devemos notar quando se fala em expansão marítima portuguesa. Primeiro ponto, nós temos uma representação importante de renovações técnicas da chamada técnica de marear, ou forma de navegação. Então nós temos aqui as viagens, principalmente lusitanas, rumo à Guiné. As cartas de navegação não vão indicar latitude, longitude, mas os rumos de distância. Isso já é uma grande inovação para o período. O aperfeiçoamento do instrumento, o quadrante, ou instrumentos como o astrolábio, que vão permitir conhecer a localização de um navio pela posição dos astros. Isso representa uma importante inovação da época. Os portugueses desenvolveram também um tipo de arquitetura naval mais apropriada. E aí entra a caravela, que começa a ser utilizada a partir de 1441. Por que a caravela é importante? Porque ela é uma embarcação leve, uma embarcação veloz, que na época ela consegue permitir, por ser mais leve, mais veloz, aproximação com a terra firme. E isso evita também, pela sua forma de ser construída, de certo ponto, ela corria um risco menor de encalhar. Então a caravela ela revoluciona. E, de certa forma, a caravela foi a menina dos olhos da coroa portuguesa. Por quê? Porque ela vai ser empregada de forma abundante a partir dos séculos XVI, XVII, principalmente nas viagens para a descoberta terra brasileira. Nesse processo, nós temos que entender um outro fator interessante. A expansão portuguesa diz respeito a um gradual mudança de mentalidade. Ou seja, os humanistas portugueses, como Duarte Pacheco Pereira, Diego Gomes e Dom João de Castro, começam a introduzir neste mundo português uma nova ideia de mundo. Como funcionaria o mundo a partir dos humanistas portugueses. Então isso, no plano coletivo, as mentalidades elas não mudam rapidamente. O imaginário ainda permanece, ele continua a existir. Porém, com a expansão marítima, cada vez mais é mostrado que as crenças antigas, que os pensamentos antigos,
e as concepções de mundo estão equivocadas. Agora nós começamos a dar um salto. Por exemplo, como o mundo era descrito por Ptolomeu, um mundo fechado em si mesmo, um mundo onde nós não temos possibilidades de expansão. E como era necessário valorizar o conhecimento. Então, a partir da nova mentalidade, o conhecimento ele passa a ser empírico, ou seja, o conhecimento é baseado em experimentação, em experiências. Não adianta você ouvir o que o outro fez, você tem que fazer para você ter certeza, beleza? E aí nós continuamos. Com isso, o critério de autoridade, ou seja, a aceitação de uma afirmativa como verdadeira, ela só passa a ser feita agora quando se supõe que alguém entende do assunto. Ou seja, quando a dúvida é colocada de lado. Então aqui nós começamos a dar um grande salto e os portugueses dão um grande avanço em relação a isso. O terceiro ponto que nós devemos levar em consideração para o processo de expansão marítima e o descobrimento do Brasil é a atração pelas especiarias e a atração por metais preciosos. Isso é interessantíssimo. Por quê? O que eles buscavam com a expansão portuguesa? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Quais os bens mais buscados no curso da expansão portuguesa? O que esses caras queriam? Vamos lá. Primeiro, nós temos uma dupla aqui. Essa dupla ela vai estar andando junta durante muito tempo. Ouro e especiarias. E é fácil perceber, gente, isso aqui não precisa de ser um gênio, não. Por que o ouro? Qual o interesse pelo ouro? Gente, até hoje, o ouro é um dos metais mais valiosos que nós temos. Então nós vamos pensar, ele era utilizado na época para que se produzisse moedas de confiança. Ele era empregado pelos aristocratas asiáticos na decoração de templos, de palácios, na confecção de roupas. Então eu começo a ter aqui um metal, diferente de outros metais que se cunhava moeda, que ele tinha um valor de mercado. Então o ouro ele vai ser um acúmulo. Quando a gente for falar de mercantilismo, a busca por mercado ou a busca por metais preciosos, né? O bulinismo francês é um exemplo de acúmulo de capital. Então quem acumula ouro, acumula riqueza. Então o ouro ele vai estar associado à riqueza. E as especiarias, né? O que são essas especiarias? Esse é uma segunda pergunta. Primeiro, nós temos que entender o sentido da palavra especiaria. Especiaria vem provavelmente do latim espécia, um termo usado na época pelos médicos para designar substância. Então, especiaria na época estava associada a uma substância. E esse termo ele vai ganhando sentidos diferentes ao longo do tempo. E um desses é uma substância cara, utilizada para vários fins, principalmente como condimento, tempero de comida, remédio ou para a produção de perfumaria. Então essa era a concepção de especiaria no século XVI. Especiaria se associa também à ideia de produto raro. Não é fácil encontrar. Um produto que você não acha na esquina, você não acha em qualquer lugar. Hoje, lógico, nós falamos de condimentos para tempero, nós encontramos as especiarias em qualquer esquina. Mas lá no século XVI ele encontrava, por exemplo, o cravo com grande facilidade. A noz moscada ele encontrava com grande facilidade. Então eu começo a utilizar esse produto em pequenas quantidades. Só quem tem caráter, quem tem personalidade, consegue comprar esse produto. Houve alguns produtos, como o açúcar, por exemplo, que começou a ser usado como especiaria no início, mas depois, com o consumo em massa, ele deixa de ser. Porque praticamente toda a Europa tinha acesso, a Europa abastada, logicamente, então ele perde o valor de especiaria, ou a qualidade de especiaria. No caso dos condimentos, eu disse aqui, eu citei a noz moscada, mas eu posso citar o gengibre,
que não era conhecido na Europa, a canela, não é? A pimenta do reino e a pimenta, e vários tipos de pimenta. Por que esses produtos eles tinham tanta importância na Europa? Porque esses produtos, minhas queridas, meus queridos, eles vão ser usados para disfarçar o gosto desagradável dos alimentos. Nós não tínhamos uma forma de condicionar os alimentos, de guardar os alimentos por muito tempo, principalmente a carne. Porque a carne ela começa a ser consumida em grande quantidade. Eu não tenho lugar para refrigerar, eu não tenho lugar para armazenar, então eu coloco essa pimenta, esses temperos e eu disfarço o gosto estragado dessa comida. O alto valor das especiarias eles podem ser explicados de forma simples, pelos limites das técnicas de conservação, porque eu não tenho como conservar, então isso vai aumentar, vai elevar o preço das especiarias. A Europa da Idade Média foi uma civilização carnívora e ela se estende para o processo da modernidade. Então, grande quantidade de gado era abatido no início do verão, quando se acabava a pastagem, e essa carne era armazenada de forma precária, principalmente conservada pelo sal, pela defumação, ou se deixava no sol, simples e puramente. Então, esses processos eles começam a perder o produto. Eu faço isso para conservar peixes, alguns elementos que são estragáveis se conservam, mas quando eu desfaço esse sabor, ele é consumido por mais tempo. Então esse é o fator que faz, um dos fatores que faz com que o preço seja elevado. Esses condimentos representam também um gosto alimentar da época. O café é um exemplo disso, que mais tarde, quando a gente for falar do ciclo do café, ele vai ser consumido em grande escala em todo mundo, mas nesse momento ele era consumido em número muito pequeno, então ele se torna um produto de grande valor. Um outro problema aqui, as especiarias elas vão ter uma certa hierarquia em relação ao consumo. Na base dessa hierarquia tem os de cheiro acre, o alho, a cebola. Então esses vão começar a estar no topo dessa hierarquia, no alto da hierarquia. Os condimentos mais finos, com odores aromatizados, são suaves, que lembram perfume de flores. Esses vão estar também em um patamar muito elevado. O ouro e as especiarias foram assim bem sempre muito procurados nos séculos XV e XVI. Mas nós temos outros produtos. A madeira, os corantes, as drogas medicinais e pouco a pouco instrumentos que vão ser elencados a essa exploração. Um elemento que tem voz vai ser introduzido nesse processo de especiaria. Olha que coisa triste isso aqui. Muitos livros não falam sobre isso. No primeiro momento, os escravos africanos são introduzidos como especiaria, peça de luxo. Eu vou comprar alguém para ostentar o meu poder. Olha que absurdo isso daqui. Um outro elemento, a ocupação da costa africana e as feitorias. Quando os europeus conseguem, e no caso aqui eu digo os portugueses, eles têm um marco, a conquista da cidade de Ceuta, no norte da África, em 1415. Então eu considero essa conquista, a conquista dessa cidade, que é um ponto comercial importante, o ponto de partida da expansão marítima portuguesa. A tomada de Ceuta, não se esqueçam disso, é o ponto de partida para a expansão portuguesa. Então esse episódio, muitas vezes, ele não é citado. Por quê? Alguns historiadores portugueses dão versões diversas sobre esse assunto. Isso dificulta, de certa forma, esse entendimento. Para alguns, a conquista tem o objetivo apenas de abrir caminho para que se conquiste o ouro que estava no Sudão. Para outros, é uma grande expedição da nobreza, promovida pelos reis em busca de aventura. Essa expansão metódica desenvolveu-se ao longo da costa ocidental africana e nas ilhas do Oceano Atlântico. Isso é um fruto de um movimento de dois espaços geográficos, resultando em situações diversas. Primeiro, o reconhecimento da costa ocidental africana não se fez da noite para o dia. Levou 53 longos anos. Anota aí, 53 longos anos que vão da ultrapassagem do Cabo Bojador por Gil Yanes, em 1434, até a
temida passagem do Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, por Bartolomeu Dias, em 1487, ok? A partir dessa entrada no Oceano Índico, Vasco da Gama chega até a Índia, a sonhada e ilusória Índia das especiarias. Depois os portugueses alcançam a China, o Japão. Eles têm certa influência, segundo os historiadores, que é o chamado século cristão, entre 1540 e 1630. Sem penetrar profundamente em território africano, eles ficam ali na costa e eles começam a montar as feitorias. Isso vai ser feito no início do Brasil colonial. O que é uma feitoria? São galpões em grande extensão, que eu coloco produtos ali próximos à costa, busco os produtos e levo para serem vendidos na Europa. Essas são as feitorias. Esses são postos fortificados de comércio, que identificam a existência de uma situação. Qual a situação? Nós temos alguém que busca produtos ali, que tem trocas comerciais, essas trocas são precárias, lógico, e nós começamos a fazer, de certa parte, um comércio nuclear. Ou seja, nós temos um agente ali nesse lugar chamado de feitor. Então esse cara é o responsável por comprar a mercadoria dos chefes locais, dos comerciantes locais. Ele vai estocar essas mercadorias que são recolhidas, depois ele vai transportar essas mercadorias para os navios que vão ser levadas para a Europa. A opção pela feitoria, gente, ela é muito simples. Ela é mais barata, eu não tenho necessidade de colonizar o território, eu não tenho necessidade de ocupar o território pela população europeia, e eu deixo isso em cargo de uma pessoa. Então, um exemplo bem organizado disso foi a feitoria de Cabo Verde. Então, a partir de Cabo Verde, eu tenho todo um projeto de feitorias, ok? Só que nós temos um outro fator a ser pensado aqui. Se eles não entraram no território, se eles não tiveram um vínculo de organizar um processo de colonização no território africano, por que isso é importante? Porque esses caras vão criar um monopólio sobre as transações do ouro. Esses caras vão criar uma obrigatoriedade da cunhagem de moedas dentro do território africano, por volta de 1481, com a Casa de Mina, ou Casa de Guiné, como você preferir chamar. Isso seria um posto alfandegário para o comércio africano. Da costa da África, os portugueses levam pequenas quantidades de ouro em pó, marfim, para o comércio que vai chegar à mão de mercadores árabes. E dali eles vão começar a fazer um outro processo. Eles começam a levar a pimenta malagueta. A partir de 1441, eles começam a trocar esses produtos por escravos humanos. Olha só, a partir de 1441, eu tenho um fluxo de pessoas sendo levadas forçadamente para o continente europeu. Beleza? Então, aqui eu começo a caminhada de Portugal. Então, eu tenho um trabalho doméstico nas ocupações urbanas. Os portugueses usam a mão de obra humana escravizada para serviços domésticos. Tá? Aqui eu começo a ocupação das ilhas do Atlântico. A história da ocupação das ilhas do Atlântico é bem diferente do que aconteceu na África. Os portugueses realizam experiências significativas. Eles começam a fazer plantio de longa escala. Eles começam a plantar, empregando a mão de obra escrava. Esse plantio vai ser interessante lá na frente, porque nós vamos conhecer um produto chamado cana-de-açúcar. Então eu começo a plantar nessas ilhas, eu começo a disputar com os espanhóis esse território, eu começo a recuperar e tomar algumas possessões desses camaradas, e aí eu conquisto a Ilha da Madeira por volta de 1420. E aí eu começo a tornar esse processo um processo de um fluxo onde eu utilizo esses lugares para a produção e exploração de produtos. A Ilha da Madeira, por exemplo, ela serve para dois sistemas agrícolas de competência de predominância econômica. Então, eu tenho o cultivo do trigo, que é interessante porque ele atrai um número considerável de camponeses portugueses. Por quê? Porque eu vou ter a possessão da terra. Com isso a terra passa a ser minha, eu uso posse-dedes, a terra é de quem possui. E ao mesmo tempo eu começo a plantação da cana-de-açúcar. Eu sou incentivado por agentes externos, principalmente os genoveses e os judeus, para que eu
use a mão de obra escrava e produza cana-de-açúcar em grande quantidade. Então olha só como é que começa esse fluxo de exportação de produtos com o uso da mão de obra escrava. Então a economia açucareira ela acaba se triunfando. Ela começa a se destacar e com isso há um processo muito intenso. Ocorre um declínio e esse declínio tem alguns fatores. Começa a haver uma concorrência de açúcar posteriormente com o chamada Terra Brasil. Então, no futuro próximo, essa produção de açúcar nas ilhas do Atlântico elas começam a ser desnecessárias. O cultivo desses produtos, a introdução desses produtos, elas começam a mostrar que há uma possibilidade. E qual é a possibilidade? Próxima da costa da África, especialmente nas feitorias de São Jorge, Mina e Axum, eu começo a ter uma busca interessante. Eu começo a trocar armas em troca de pessoas. Eu dou armas para os líderes locais e eles me entregam uma abundante quantidade de pessoas que vão ser escravizadas. Por quê? Nesses lugares eu já tenho a figura do engenho. Tá? Então eu começo, de certa forma, a perceber a importância da indústria do engenho para os séculos que virão. Então, isso é um fator interessante. Tendo esses elementos, nós começamos agora a pensar na chegada ao Brasil. Nós não temos uma noção, tá? Se o Brasil ele nasceu por acaso, se ele foi intencional, mas não há dúvida que foi cercado por uma grande pompa. Tá? A primeira nau que regressou da viagem do Vasco da Gama, ela chega em Portugal em 1499. E isso faz um grande alvoroço, as pessoas ficam impressionadas. Então, meses depois, em 9 de março de 1500, eu saio do Rio Tejo, uma frota imensa. 13 navios saem de Portugal com direção, com sentido de se chegar à Índia sob o comando de um camarada jovem para a época, menos de 30 anos, que era o Pedro Álvares Cabral. Essa frota, ela passa pela ilha de Cabo Verde, toma rumo oeste e ela começa a se afastar da costa africana. Isso faz com que eles avistem a chamada Terra Brasilis, que já era relatado em relatos desde o século XI, em 21 de abril do ano de 1500. Então, nessa data, nós temos uma breve descida à Terra. Uma breve descida. Essa frota, ela ancoraria no litoral de Porto Seguro, hoje conhecido como Porto Seguro, e nós vamos começar a entender que é que nasce, entre aspas, o chamado descobrimento. Porque os portugueses, eles afirmam que eles descobriram novas terras. Eles não levaram em consideração os povos existentes aqui. Então aqui nós vamos começar a entender essa expressão. Não é uma expressão enganosa, porque eles acreditam que eles descobriram o lugar. Então há uma ideia de que não havia seres humanos. E quando eles têm contato com aqueles seres humanos, eles ignoram a existência desses seres humanos. Porque eles dizem que eles chegaram em um novo mundo. Então aqui nós começamos a ver que eles vão ignorar completamente a existência dos povos indígenas. Assim como as nossas autoridades fazem em questão da demarcação de terra indígena. Então desde o século XIX nós começamos a pensar. Os portugueses chegaram por acaso, eles chegaram por intenção, as correntes marítimas fizeram com que eles não viessem, eles tinham conhecimento desse novo mundo. Cabral ele foi incumbido de uma missão secreta. Como isso acontece? Tudo indica que a expedição de Cabral se destinava a ir para a Índia, isso é fato. Então nós vamos entender que isso não elimina a probabilidade deles conhecerem ou já tiverem contato com a costa do Brasil antes de 1500. De qualquer forma, trata-se de uma controvérsia. E hoje nós não temos muito essa preocupação, isso é mais curiosidade do que um fato histórico. Nós não temos essa pretensão de tentar elencar isso aos fatos históricos. Então aqui nós fechamos o processo de introdução. No próximo encontro nós estaremos falando agora da primeira fase de colonização do Brasil, a chamada ou o chamado período de Brasil pré-colonial. Beleza? Espero que todos vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido esclarecer dúvidas que vocês tenham, mas eu volto a pedir para vocês, dê o seu like, compartilhe, isso é de extrema importância para que o meu trabalho continue sendo feito. Um forte abraço a todas e todos, se possível permaneçam nas suas casas, um forte abraço e fiquem todos com Deus.